vendida pelo próprio pai. O sol ardia forte sobre aquele pedaço esquecido de chão. A poeira subia da estrada de terra, dançando no vento seco do sertão. No pequeno sítio da família de Maria, os dias eram sempre duros, marcados pelo trabalho pesado na roça, pelos calos nas mãos e pelo suor que escorria dos rostos cansados. Maria, uma jovem de 19 anos, sempre sonhou com uma vida melhor. Queria estudar, viajar, quem sabe até ir para a cidade grande. Mas sua realidade era outra: cuidar dos animais, da casa, ajudar na lavoura e obedecer às ordens de seu Raimundo, seu pai. Seu Raimundo era um homem rude, de olhar seco e palavras cortantes. Nunca foi afeito a carinhos, nem a demonstrações de afeto. Para ele, dinheiro, terras e gado valiam mais que qualquer coisa, mais até que sua própria família. Naquela manhã, algo estranho pairava no ar. Seu Raimundo estava inquieto, ia e vinha, olhava a estrada como quem esperava alguém. E esse alguém não tardou a aparecer. Um barulho de cascos quebrou o silêncio. Um cavalo branco robusto surgia levantando poeira, montado por um homem de chapéu largo, botas lustrosas e uma expressão que misturava arrogância e frieza. Atrás dele, 2 peões armados acompanhavam o passo. Era Coronel Bento, o homem mais temido da região, dono de metade das terras do município e de muitas das almas que ali viviam. "Bom dia, seu Raimundo", saudou o coronel, descendo do cavalo e ajeitando o chapéu sobre o peito. "Tá tudo certo?" Seu Raimundo respirou fundo. Apertou os olhos como quem tentava engolir a própria consciência e respondeu: "Tá sim." "Tudo certo, coronel." O coronel deu um sorriso torto, olhando ao redor, avaliando aquele pedaço de terra simples. "E ela? Tá sabendo?" perguntou, arqueando uma sobrancelha. "Ainda não", respondeu Raimundo, desviando o olhar, como quem não tinha coragem de encarar a gravidade daquilo que estava prestes a fazer. "Achei melhor não contar antes." O coronel apenas balançou a cabeça, satisfeito. "Negócio é negócio, homem. Terra dos fundos e 10 cabeças de gado. Em troca da sua filha." Ele falou como quem negocia um saco de milho. "Fechado." O som do aperto de mão soou mais alto que qualquer trovão. Do outro lado da casa, Maria assistia tudo sem entender. Franziu a testa, limpou as mãos no avental e foi até o pai. "Pai, quem é esse homem? Que conversa é essa de terra e gado?" Seu Raimundo engoliu em seco. Respirou fundo e respondeu, evitando o olhar da filha. Maria, você vai para a fazenda do coronel. A partir de hoje, vai viver lá." Os olhos de Maria se arregalaram. Ela deu um passo para trás, sentindo as pernas fraquejarem. "Como assim, pai?" Eu não vou." Sua voz tremeu, misturada de medo e incredulidade. "O senhor tá me vendendo?" "É pro nosso bem, minha filha." Tentou justificar, apertando o chapéu nas mãos. "Aqui não tem futuro, não tem vida." "Lá você vai ter conforto, comida, roupa boa." "Conforto?" gritou ela, a voz embargada. "E desde quando se troca uma filha por terra e gado, pai?" "Eu não sou bicho, não sou mercadoria." O coronel se aproximou, cruzando os braços, olhando Maria de cima a baixo. "É uma moça bonita. Vai viver bem lá na fazenda, não vai lhe faltar nada, desde que aprenda a obedecer." "Nunca." Maria cuspiu as palavras, se afastando. "Eu não vou com o senhor." Seu Raimundo segurou-a pelo braço, apertando forte. "Vai sim, Maria, e é hoje. A partir de agora, você é mulher do coronel." O desespero tomou conta da jovem. Ela se debatia, chorava, implorava, mas nada adiantou. Foi levada à força, como quem leva um animal para o abate. Cena 1. A primeira noite na fazenda. Ao descer do cavalo, Maria olhou em volta. O peito apertava como se estivesse sendo esmagado. A fazenda era imensa, com cercas de madeira, cavalos pastando e peões trabalhando, todos com olhares desconfiados e curiosos. O coronel Bento desceu logo atrás, segurando firme no braço dela. "A partir de hoje, sua vida é aqui. E é bom que aprenda logo a me obedecer." Ele a arrastou até a casa grande, uma construção de madeira, com janelas grandes e um alpendre, que parecia nunca acabar. Dentro, móveis rústicos, cheiro de madeira velha e uma opulência que contrastava com a simplicidade da vida que Maria conhecia. Sem dar chance para ela reagir, o coronel trancou a porta e lançou um olhar duro, cheio de posse. "Ninguém se mete nos meus assuntos. Aqui você é minha." "Não, por favor." Maria implorou, recuando. "Eu não sou uma coisa sua." "É sim, seu pai te deu para mim, e eu vou fazer valer o que paguei." Ela tentou correr, mas ele foi mais rápido. Agarrou-a pelos braços, jogando-a contra a parede. As mãos calejadas apertaram seu rosto, e ela lutou, chutou, bateu, mas era inútil. "Para! Me solta!" Ela gritava, mas ele tapou sua boca com força. A tensão da cena parecia sufocar o ar.
Lágrimas desciam dos olhos de Maria. O desespero consumia seu corpo. E ali naquela noite cruel, o coronel tirou não só sua liberdade, mas também sua pureza. Quando tudo acabou, ela ficou encolhida num canto, abraçada às próprias pernas, o corpo tremendo, o coração esmagado. Isso é só o começo, ele disse, limpando as mãos e ajeitando o chapéu. Amanhã você começa a trabalhar na cozinha. E não pense em desobedecer. Maria passou aquela noite inteira acordada, olhando pela janela, desejando que o mundo acabasse, ou que pelo menos levasse ela dali. A fuga na calada da noite. O sol já se escondia no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados, quando um cavalo se aproximou da porteira da fazenda. Era Antônio, irmão mais velho de Maria, um rapaz de olhar inquieto e alma inconformada. Ele desceu do animal e foi recebido por um dos peões. Vem visitar minha irmã, disse, disfarçando a tensão na voz. Faz tempo que não a vejo. O peão o olhou de cima a baixo, desconfiado, mas acabou assentindo. Tá bom, vou avisar o coronel. Minutos depois Maria apareceu. Seus olhos se arregalaram ao ver o irmão, e seu coração disparou. Desde que fora entregue ao coronel, jamais imaginou que veria alguém da sua família novamente. Antônio! Disse quase num sussurro, correndo até ele. O que você tá fazendo aqui? Você é louco? Ele segurou firme nas mãos dela, olhando fundo em seus olhos. Vim te tirar daqui, Maria. Eu não consegui dormir mais desde aquele dia. Não aceito o que o nosso pai fez. Respirou fundo, apertando a mandíbula. Hoje, quando escurecer, nós vamos fugir. Fugir? Seus olhos se encheram de medo. Antônio! É impossível. Os capangas estão por toda parte. Escuta, Maria! Ele segurou seu rosto entre as mãos. Eu conheço essa mata como ninguém. A gente sai pelos fundos, corta caminho pelo riacho. Até amanhecer estaremos longe daqui. Maria hesitou. O coração disparado batia tão forte que parecia querer rasgar seu peito. Mas dentro dela também queimava um desejo antigo. Liberdade. Tá. Ela assentiu trêmula. Tá bom. Eu vou confiar em você. A fuga. Quando a noite caiu, os dois se esgueiraram pelos fundos da senzala, caminhando abaixados, desviando dos lampiões que iluminavam partes da fazenda. O som dos grilos, das corujas e do vento nas folhas era tudo que os acompanhava. Antônio seguia à frente puxando Maria pela mão, com passos ligeiros e certeiros. O medo se misturava com a esperança. O cheiro da terra molhada, das árvores, do mato. Tudo parecia mais intenso naquela noite. Mais um pouco, Maria, sussurrava ele. Quando passarmos do riacho, estamos salvos. Mas de repente o estalo de galhos quebrou o silêncio. Vozes ecoaram na mata. Aí, eles estão fugindo? Pega! Luzes de lampiões surgiram no meio do mato, seguidas pelo som apressado de cavalos e botas pisando forte na terra. Corre, Maria, corre! Gritou Antônio, puxando-a com toda a força. Mas foi em vão. 2 capangas saltaram no caminho, e mais 3 vieram por trás. Antônio ainda tentou reagir. Socou um deles no queixo, derrubou o outro no chão, mas logo foi rendido. Um dos homens sacou uma coronha de rifle e acertou em cheio a cabeça dele, que caiu de joelhos. Não, não, pelo amor de Deus! Não façam isso! Maria gritava desesperada, tentando se soltar. Mas 2 capangas a seguraram pelos braços, obrigando-a a assistir. Quer fugir, né, cabrinha? Rosnou um dos homens, chutando o rosto de Antônio, que já estava no chão. Outros 2 começaram a esmurrá-lo, socos no estômago, chutes nas costelas, pisões na cabeça. O som dos ossos sendo atingidos era abafado pelos gritos de Maria, que se debatia, tentando em vão proteger o irmão. Parem! Pelo amor de Deus, ele vai morrer. Parem! Ela gritava, com as lágrimas misturadas à poeira da mata. Mas ninguém ouvia. Ou, pior, ouviam e não se importavam. Faziam questão que ela visse, que entendesse que fugir dali não era uma opção. Quando Antônio já estava imóvel, gemendo fraco, todo ensanguentado, o capataz cuspiu no chão e rosnou. Isso é para vocês aprenderem. Aqui ninguém sai sem a ordem do coronel. Ele olhou para os outros. Levanta esse traste e amarra ele na cocheira. Amanhã o coronel vai decidir o que fazer com ele. Maria, soluçando, caiu de joelhos implorando. Por favor, não mata ele. Pelo amor de Deus. Um dos capangas se abaixou. Segurou seu queixo com força e disse com um sorriso cruel. E você? Se tenta fugir de novo, não vai ser só ele que vai apanhar, não. A soltaram com força no chão. Maria correu até o irmão, segurou sua cabeça no colo, chorando. Antônio! Meu irmão, por que você veio? Por que fez isso? Soluçava. Eu não vou deixar você morrer. Eu juro que não. Enquanto os capangas se afastavam, levando o irmão quase desacordado,
Maria ficou ali, ajoelhada na mata, com as mãos sujas de sangue, sentindo um desespero que só quem vive preso, sem esperança, é capaz de entender. Mas mesmo em meio à dor, uma chama se acendeu dentro dela. Ela sabia que um dia, de um jeito ou de outro, ela ia sair dali, nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. O preço da desobediência. O sol mal havia despontado no horizonte quando o estrondo dos cascos dos cavalos ecoou pela estrada de terra. A poeira subia, anunciando que algo ruim estava para acontecer. Na frente da tropa, montado em seu cavalo baio, vinha o coronel Bento, o olhar carregado de fúria e desprezo. Atrás dele, 4 capangas armados, e mais 2 vaqueiros, que conduziam as 10 cabeças de gado que, meses antes, haviam sido entregues como pagamento. Ou melhor, como moeda de troca pela própria filha do homem que agora seria visitado. Quando chegaram na porteira, o coronel nem desceu do cavalo. Apenas gritou a voz grossa e ríspida cortando o ar da manhã. Seu Raimundo, aparece-me, infeliz. Sai daí, que hoje a conversa é curta. O velho Raimundo saiu apressado da tapera, ajeitando a camisa surrada, a expressão carregada de susto e confusão. Coronel, o que significa isso? Que é isso, um homem? Anselmo desceu do cavalo de um salto, segurando o cinturão de couro onde repousava o cabo da pistola. Se aproximou com passos pesados, os olhos faiscando de ódio. Você acha que pode me passar para trás, é? Você acha que pode ensinar sua cria a me envergonhar? A desrespeitar a minha casa, as minhas regras? Cuspiu as palavras como se queimassem na boca. Seu Raimundo ficou pálido, as mãos tremendo. Eu não tô entendendo, coronel. Que tá acontecendo? O coronel se aproximou tanto que a ponta do chapéu quase encostava no rosto do velho. O seu filho, aquele traste, tentou fugir da minha fazenda, com a Maria. Tentou me roubar o que é meu por direito. Isso é traição, seu velho miserável. E quem trai a mim paga. Paga caro. Meu Deus, não. Não, coronel. Eu não sabia de nada. Eu juro. Eu juro, coronel. Raimundo recuava, quase tropeçando nos próprios pés. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Para onde eu vou, coronel? Eu sou um homem velho. Eu não tenho para onde ir. Mas Bento puxou a perna com nojo, como se estivesse se livrando de um cão sarnento. Isso não é mais problema meu. Tá expulso. E se eu te ver por essas terras de novo, vai ser bala. Tá entendido? Fez sinal pros homens. Bora, vamos embora. Isso aqui já fede mais do que bosta de boi. Montou no cavalo, girou as rédeas e partiu sem olhar para trás, seguido pelos capangas e pelo gado, deixando para trás a imagem miserável de um homem quebrado, ajoelhado na lama, chorando não só pela perda das terras, mas quem sabe também pelo peso das escolhas que fez, o preço de ter vendido a própria filha. Agora ele sentia nas costas, mais pesado do que qualquer dívida, mais amargo que qualquer castigo. E enquanto o som dos cascos se perdia na distância, o velho Raimundo ficou ali, sozinho, cercado apenas pela solidão, pela vergonha e pelo fantasma dos próprios erros. Cena 2. O amor nasce no campo. Os dias seguintes foram de dor e humilhação, mas também de encontros furtivos. Sempre que podia, Maria fugia dos olhos do coronel e dos capatazes, e se escondia nos fundos da fazenda, onde Pedro cuidava dos cavalos. Pedro, desde o primeiro olhar, sentiu algo diferente. Não era pena. Era algo mais forte, uma mistura de admiração, ternura e, aos poucos, amor. Numa tarde, o coronel precisou ir até a cidade resolver negócios. A fazenda ficou mais calma, quase silenciosa, como se até a natureza respirasse aliviada. Pedro se aproximou, encontrando Maria encostada numa cerca, olhando o horizonte. Tá tudo bem? Perguntou ele, mesmo sabendo a resposta. Ela respirou fundo, as lágrimas ameaçando cair. Eu não sei o que é tá bem, faz tempo. Pedro segurou na mão dela, com cuidado, como se segurasse algo precioso. Se você quiser, pelo menos por hoje, podemos fingir que tudo isso não existe. Maria sorriu de leve, pela primeira vez desde que chegou ali, e juntos caminharam até um pedaço do campo, onde as flores silvestres cresciam livres e o cheiro da terra misturava-se ao vento. Deitados na relva, olharam o céu, as nuvens desenhando formas que só eles viam. Eu queria que esse momento nunca acabasse, sussurrou ela, apertando a mão dele. Pedro se virou de lado, olhando-a nos olhos e lentamente, seus lábios se encontraram. Foi um beijo terno, delicado, que trazia tudo o que ela nunca tinha sentido antes. Carinho, respeito, amor. Ali, entre as árvores e o cheiro de mato, o amor floresceu. Eles se entregaram um ao outro de maneira pura, sincera, diferente de tudo que Maria havia vivido. Pela primeira vez seu corpo não foi tomado, mas amado.
Enquanto o coronel cuidava de seus negócios na cidade, Pedro e Maria descobriram que, mesmo em meio à dor, ainda era possível sonhar. Quando o sol começou a se pôr, eles ficaram de mãos dadas, olhando o horizonte. Eu te prometo, Maria, disse Pedro, olhando nos olhos dela. Um dia eu vou te tirar daqui, e nunca mais ninguém vai te machucar. Ela sorriu com os olhos cheios de esperança. Pela primeira vez, ela acreditou que podia ser livre e amada. A descoberta e a fúria do coronel. O retorno do coronel trouxe de volta o medo e a tensão. Desde que colocou os pés na fazenda, algo parecia incomodá-lo. O olhar dos peões estava estranho. Os cochichos aumentaram e Maria, mesmo tentando disfarçar, não conseguia esconder o brilho. Diferente nos olhos. Um brilho que não combinava com quem se encontrava em cativeiro. Naquela noite, enquanto jantava, o coronel apertava o copo de cachaça entre os dedos. Me diz uma coisa, Maria, disse, encarando-a. O que você anda aprontando enquanto eu tô fora, hein? Ela tentou disfarçar, segurando o prato com as mãos trêmulas. Só faço o que o senhor manda. Cuido da casa, dos bichos. Ele bateu com força na mesa, fazendo o prato pular. Não me faça de besta, sua vagabunda. Berrou, se levantando com os olhos cuspindo fogo. Tá pensando que eu não sei? Acha que essa fazenda não tem olhos? Maria se levantou assustada, recuando. Eu não sei do que o senhor tá falando. Nesse instante, um dos capatazes entrou na sala, tirando o chapéu. Coronel, vi a moça hoje lá no campo, com aquele peãozinho, o Pedro. Estavam muito juntos, se agarrando. O sangue do coronel pareceu ferver. Maldita. Avançou em Maria, segurando-a pelos cabelos. Você me desonrou dentro da minha própria casa. Ela gritava, tentando se soltar. Me larga! Me solta! Eu não sou sua. Nunca fui. Você é minha, sim. Gritou, empurrando-a contra a parede. Seu pai me vendeu você, sua desgraçada! E se pensa que vai se deitar com qualquer vagabundo nessa fazenda, tá muito enganada. Nesse instante, Pedro surgiu na porta com o rosto pálido e o olhar determinado. Solta ela, coronel. Sua voz saiu firme, mesmo com o medo evidente. O coronel riu sarcástico. Soltar? Quem você acha que é, moleque? Isso aqui é meu! E tudo que tá aqui, inclusive essa mulher, também é meu. Pedro apertou os punhos, olhando Maria caída no chão, chorando. Ela não é sua. Nunca foi. E eu vou tirar ela daqui. Nem que seja a última coisa que eu faça. Pois então se prepare para morrer. O coronel sacou uma arma da cinta. Por que você não sai vivo daqui, não? Pedro puxou Maria pela mão e correram. O coronel atirou. O som seco do disparo ecoou na fazenda. Mas errou. Os dois correram para os fundos, saltando cercas, derrubando baldes, desviando dos peões que começaram a correr atrás. Atrás deles, rugia o coronel descontrolado. Eu quero esses dois mortos. Cena 4, a grande fuga. O coração de Maria batia tão forte que parecia que ia rasgar o peito. Vem por aqui, gritou Pedro, puxando-a para dentro do mato fechado. Eu conheço uma trilha que eles não sabem. Os cavalos dos capatazes batiam forte na terra. Os gritos ficavam cada vez mais próximos. A mata fechava, os galhos arranhavam a pele deles, mas nada os fazia parar. Mais rápido, Maria! Pedro segurava sua mão com força. Não solta de mim, por nada. Eles atravessaram um riacho, subiram uma encosta de pedras e se esconderam entre as folhagens, enquanto os capangas passaram correndo sem vê-los. A gente precisa chegar na estrada, sussurrou Pedro. De lá pegamos carona para a cidade. Ele não vai poder nos pegar lá. Pedro! Maria chorava com as mãos no rosto. Eu tô com medo. Ele vai nos matar. Pedro segurou seu rosto, olhando nos olhos dela. Olha para mim, Maria. Eu te amo. E eu vou te proteger. A gente vai sair dessa. Confia em mim. Ela respirou fundo, apertou as mãos dele e assentiu. Eu confio. Liberdade e justiça. Depois de horas caminhando na mata, exaustos, sujos e feridos, chegaram até a estrada. Uma caminhonete velha vinha passando. Pedro acenou desesperado. Por favor, moço. Ajuda a gente, gritou. A gente tá fugindo, é coisa séria. O motorista, um homem simples, percebeu o desespero e parou. Sobe logo. Abriu a porta. Antes que alguém veja vocês aqui. Na cidade foram direto até a delegacia, com a ajuda de um advogado que defendia trabalhadores contra abusos dos grandes. Fazendeiros fizeram uma denúncia completa. Contaram tudo. A venda, o abuso, as ameaças e a perseguição. O coronel, que se achava intocável, finalmente viu seu império começar a ruir. Investigações revelaram outros crimes, abusos e exploração de trabalhadores. A justiça bateu forte na porta dele como nunca antes. Maria e Pedro, livres, começaram uma nova vida na cidade. Ela voltou a estudar. Ele conseguiu trabalho
E juntos construíram um lar onde o amor, e não o medo, era quem mandava. Anos depois, olhando para trás, Maria segurou a mão de Pedro e sussurrou: Eu venci, e nunca mais ninguém aprendeu. O encontro com o passado. Anos haviam se passado desde aquele dia em que Maria fugiu da fazenda. Hoje, ela vivia na cidade, dona de um pequeno comércio, com uma vida tranquila e digna. Ao seu lado, Pedro, seu amor, que nunca a abandonou. Tinham uma casa simples, mas cheia de amor, respeito e paz. Tudo aquilo que ela nunca teve na infância. Numa manhã de inverno, enquanto arrumava as prateleiras da loja, uma senhora chegou apressada, ofegante. Dona Maria! Tem um homem lá fora. Tá muito doente. Disse que é seu pai. O nome soou como um soco no peito. Por um segundo, Maria sentiu as mãos tremerem. O passado, que ela acreditava ter deixado para trás, agora estava batendo em sua porta. Saiu até a porta e viu. Lá estava ele. Envelhecido, magro, encurvado, apoiado numa bengala torta. Os olhos fundos, a pele marcada pelo tempo e, quem sabe, pelo peso das escolhas que fez. Ao vê-la, ele tentou forçar um sorriso, mas tossiu forte, quase caindo. Maria, minha filha, disse com a voz fraca, rouca. Eu precisava te ver. Ela cruzou os braços, respirando fundo. O peito apertava. O que você quer aqui, pai? Depois de tudo, depois do que fez comigo, ele abaixou a cabeça, lágrimas rolando pelo rosto envelhecido. Eu sei. Eu sei que não mereço nem olhar na sua cara, minha filha. Eu errei. Eu errei tanto. Mas eu tô doente. Não tenho mais nada. Nem terra. Nem gado. Nem casa. Tô morrendo, Maria. Tossiu, apertando o peito. Eu não tenho para onde ir. Não tenho o que comer. Maria apertou os olhos, lutando contra a mistura de raiva, mágoa e pena. E agora vem me procurar? Depois de me vender como se eu fosse uma cabeça de gado? Depois de me entregar para aquele monstro? O velho chorava, ajoelhando-se no chão. Eu sei. Deus é testemunha do peso que carrego. Cada noite eu durmo e acordo com sua voz me chamando. Me perdoa, minha filha. Eu só queria sobreviver. Fiz a pior escolha da minha vida. E hoje estou pagando por ela. Pedro se aproximou, colocou a mão no ombro de Maria, falando baixo. A decisão é sua, meu amor. Só você sabe o que está no seu coração. Maria respirou fundo, olhando aquele homem que lhe deu a vida, mas também quase destruiu ela. Eu não te perdoo, pai, porque tem coisas que nem o tempo apaga. Segurou uma lágrima que insistia em cair. Mas eu não sou como você. Eu não sou como aquele coronel. Eu sou melhor. Ela abriu a bolsa, pegou um envelope e colocou dinheiro dentro. Aqui tem o suficiente para você se tratar, se alimentar e ter um lugar para ficar. Depois disso, cada um segue sua vida. Ele pegou o envelope, segurando com as mãos trêmulas, e chorou. Obrigado. Balbuciou, quase sem voz. Que Deus te abençoe, minha filha. Sem dizer mais nada, Maria virou as costas. Pedro a abraçou pelos ombros e eles caminharam juntos. Você fez o que seu coração mandou, Maria, disse ele com ternura. E hoje você mostrou para esse mundo quem você se tornou. Ela olhou para o céu, respirando aliviada, como quem finalmente encerrava um ciclo. É, Pedro. Hoje eu sou livre. Livre de verdade. O abraço que cura feridas. Quando Maria entregou o envelope nas mãos do pai, pronta para virar as costas e encerrar aquele ciclo doloroso, uma voz infantil ecoou atrás dela. Mamãe, quem é esse moço? Ela se virou e viu seu filho, um menino de mais ou menos 6 anos, correndo até ela, segurando um brinquedo de madeira nas mãos. O pequeno tinha os mesmos olhos vivos de Maria e o sorriso sereno de Pedro. O velho, ao vê-lo, ficou imóvel. As mãos trêmulas apertaram o envelope contra o peito, e os olhos antes secos encheram-se de lágrimas novamente. Esse menino engoliu seco, olhando Maria nos olhos. É seu filho? Maria respirou fundo, olhando para o menino e depois para aquele homem que um dia a vendeu. É sim, ele é meu filho. Nosso filho, meu e de Pedro. O velho balançou a cabeça, os olhos marejados brilhando. Então ele é meu neto. Sua voz falhou, embargada pela emoção. Eu sei que não mereço. Nem isso, mas... Limpou as lágrimas com as mãos trêmulas. Será que eu posso, pelo menos, dar um abraço no meu neto? Maria olhou para o filho, que segurava sua mão sem entender direito aquela situação, e ficou em silêncio por alguns segundos. O peito apertava. Era como se o passado inteiro passasse diante dos seus olhos. A dor, o sofrimento, a humilhação, mas também estava ali, diante dela, o fruto do amor, da superação, da nova vida que ela construiu.
Ela respirou fundo, se agachou, olhando nos olhos do filho. Filho, esse é o meu pai, seu avô. Ele fez coisas muito erradas, mas às vezes as pessoas erram e depois se arrependem. O menino, com a pureza que só uma criança tem, olhou para o velho e depois para a mãe. Ele tá triste, mamãe. Respondeu simples. A gente pode dar um abraço para ele ficar feliz? Maria apertou os olhos, segurando o choro. Pode, meu amor. Pode sim. O velho abriu os braços devagar, como se nem acreditasse que aquilo estava acontecendo. O menino correu até ele e o abraçou apertado, passando os bracinhos ao redor do pescoço dele. Ao sentir aquele abraço, o velho desabou. Chorou como uma criança, soluçando, apertando o neto contra o peito, como se quisesse recuperar em segundos toda uma vida perdida. Perdão, perdão. Meu Deus. Repetia entre lágrimas. Obrigado. Obrigado, Senhor, por me dar essa chance. Maria olhava a cena com os olhos marejados, apertando a mão de Pedro, que também estava emocionado. Talvez, sussurrou ela, esse seja o abraço que quebra a última corrente que me prendia ao passado. Pedro a abraçou por trás, apertando-a com carinho. E agora, vocês estão livres, de verdade. O vento soprou, balançando as folhas das árvores, como se até a natureza testemunhasse aquele instante de perdão, dor e amor. Fim.